E aí pessoal, sejam todos bem-vindos ao Matemática para Todos. Aqui com vocês, professor Hélio de Mileto, em mais um encontro para mostrar que matemática bomba e bomba legal, qualquer pessoa consegue aprender, muito tranquilo, muito sereninho. O assunto da aula de hoje, pessoal, continuamos em matemática financeira. Nós já vimos muitos conceitos importantes na aula 1, na aula 2 falamos de juros simples e hoje na aula 3 a gente vai falar sobre juros compostos. Vamos definir alguns conceitos importantes aqui do conteúdo. Vamos fazer exercício, que o exercício é o fundamental em matemática, a gente precisa aprender e desenvolver aquela ideia dentro de exercício. Então, sem demais, bora para o nosso encontro de hoje. Então, a gente na última aula a gente falou de juros simples. Juros simples a gente viu na aula passada que é um valor presente que a gente está chamando, né, um capital inicial que ele deverá render juros a uma taxa constante por um determinado período, gerando um montante que a gente está chamando de valor futuro. A gente viu que tem uma formulazinha para calcular esse valor futuro, ou seja, tu pega um valor de R$100, por exemplo, hoje, deposita na poupança, a gente tem esse valor presente, o inicial é os R$100, e depois de um ano, por exemplo, tu está recebendo R$600. Esse R$600 está chamando de valor futuro, que é o valor presente mais os juros que foi capitalizado neste período de tempo aí. Nós vimos que os juros calculados de cada intervalo de tempo sempre são calculados sobre o capital inicial. Essa é a diferença entre juros compostos para juros simples. Os juros simples, o valor dos juros é sempre incidido sobre o capital inicial, sobre o valor presente da capitalização. Lembrando então a fórmula de juros simples, nós temos que o valor final, o valor futuro, vai ser igual ao valor presente, o capital inicial, vezes 1 mais I vezes N, como nós vimos na segunda aula. Se tu está um pouco perdido com relação a essa formulazinha aqui, eu recomendo que tu dê uma olhadinha lá na aula 2, que a gente fala de juros simples, que tu vai ver que vai ficar suave, sereninho, vai acompanhar a aula muito tranquilo. Vamos seguir nossa aula. Então, vamos para o nosso anfitrião de hoje, que são os juros compostos. Juros compostos. Definição. Capitalização composta é aquela em que a taxa de juros incide sempre sobre o capital inicial, acrescido dos juros acumulados até o período anterior, ou seja, os juros de cada intervalo de tempo incorporado ao capital inicial passa a render juros também. Ou seja, aqui a gente vai ter juros sobre juros. E aí eu vou ter um capital, na primeira aplicação eu vou ter uma taxa de juros 5%, por exemplo. No somatório que a gente vai ter, eu vou pegar não mais o principal que eu tinha antes, e sim o novo principal, junto com o acumulado dos juros que ele já rendeu da primeira para a segunda passagem ali. Estou falando aqui, parece meio embaçado, mas vamos botar na calculeira que vocês vão ver que é suavezinho. Fórmula de juros compostos, ó, ela é muito parecida com a de juros simples, mas tem uma variação ali, né? Em vez de multiplicar I por N, eu vou elevar 1 mais I na N. E aí a calculeira fica um pouco mais embaçado, porque a gente tem que usar algumas propriedades a mais aí, né? Com as propriedades de potência e propriedades de algumas vezes aí de radiciação também. Por isso que fica um pouquinho mais embaçado. Muitas vezes precisa, para resolver algumas questões, precisa de propriedade de logaritmo, inclusive. Por isso que tem que ter um certo cuidado para fazer as questões ali, porque a calculeira dá uma embaçada pouco diferente de juros simples. Mas vamos ver então o exercício para ver como é que fica essa calculeira e esse papo todo aí na prática. Como é que fica isso aí na prática? Olha ali, ó, um capital de R$100 aplicado à taxa de juros compostos de 5% ao mês durante 1 ano e meio, determinado o valor do montante dessa aplicação. Então, como a gente viu na aula anterior de juros simples, nós temos uns passos aqui para resolver esse tipo de questão. Nós temos umas regrinhas aqui.
Primeira regrinha que a gente desenvolveu na aula passada, a gente tem que tirar os dados do problema. Ali ele está dizendo um capital. Então, ó, quando eu estou lendo o problema, eu já estou tirando os dados aqui, ó, para resolver o problema. O R$100 é o quê? É o valor presente, é o capital inicial que eu estou investindo, estou colocando para investir nessa capitalização. Então, VP, meu valor presente, R$100. Depois, há uma taxa de juros de 5%. Nós vimos na aula passada também que a nossa taxa de juros é o nosso I, que neste caso é 5%. 5% na primeira aula que a gente viu aqui sobre o assunto, a gente viu que a gente pode transformar ele em número não inteiro, né? Fazendo 5 divididos por 100, nós vamos chegar naquele valor. Assim, a gente também pode trabalhar com a forma de fração deste número, que alguns exercícios, principalmente juros simples, deixa a nossa vida bem mais tranquila. Continuando com a leitura então do nosso texto, ó. Mês durante 1,5 de ano. 1,5 de ano é o N, né? O período, o prazo que nós estamos trabalhando. 1,5 de ano. A gente viu também que a gente precisa sempre deixar o I e o N na mesma unidade de tempo. Se o nosso I está em mês, o nosso N também tem que estar em mês. Por que eu transformei ali 1,5 de anos para 18 meses? Porque todo mundo sabe que um ano tem 12 meses. Então, se eu quero 1 ano e meio, eu vou pegar 12 mais 6 meses, fechando 18 meses. Determinar o valor do montante. Então, o valor do montante, o montante que vai ser gerado com a capitalização desses juros neste tempo aí. Então, a gente está falando do valor futuro. Então, essa é a minha pergunta. Então, já tirei os dados aqui do problema. Eu já sei qual fórmulazinha usar, né? Vou puxar ela para cá, ó. E agora é só substituir os valores e fazer a calculeira. Ali, ó, substituindo, ó, valor presente R$100 vezes 1 mais a taxa de juros de 0,05 elevado a 18, que é o número de meses. Eu vou fazer primeiro os parênteses ali, vou fazer aquela soma lá dentro, a gente vai ter isso aqui, ó, 100 vezes 1 mais 0,5 é 1,05. E agora, pessoal, como é que faz essa calculeira aí? Essa calculeira aí a gente faz como? Esse tipo de problema não cai em concurso, porque para a gente fazer essa conta aí ela é grande, né? Então, algumas questões que caem em concurso caem com valores ali mais próximos a gente conseguir fazer na mão. 1,05 na 18 é 1,05 vezes 1,05 vezes 1,05, 18 vezes. Então, para quem está fazendo esse tipo de exercício aí, normalmente é permitido usar calculadora, e é o que a gente vai fazer aqui hoje. Ó. Mas tu sabe calcular isso daí na calculadora? Sabe fazer essa conta na calculadora? Vamos fazer juntos aqui, ó. Vamos puxar a calculadora aqui, ó. E o que eu quero? Preciso da científica, tá? Porque a padrão não faz essa conta aqui, ó. Eu quero 1,05 elevado. Ó, quando eu quero fazer elevado na 2, fica fácil aqui, porque já tem um x na 2 ali, ó. Agora, quando eu quero elevar numa outra potência que não seja o 2, eu tenho que pegar essa função aqui, ó, x elevado na y. E aí a gente coloca a potência que a gente quer, ó. Colocou ali, depois pega o 18, ó. É a potência que eu quero. Deu 2,406619, tarará, tarará, tarará. Um valor bem alto ali. Então, a gente agora já sabe como calcular esse valor aí. Então, esse valor final vai ser 100 vezes 2,4066. Posso pegar vários números após a vírgula, mas eu vou pegar só esses 4 aqui após a vírgula, que já me dá uma margem de erro bastante segura. Então, agora multiplicar isso por 100, aí é fácil, é só pegar a vírgula e andar 2 casinhas ali no 2,40, vai ficar então 240,66. Portanto, a nossa resposta, o montante é de R$ 240,66, ou seja, deixando os R$100 aplicado aí uma taxa de juros de 5% ao mês, durante 1 ano e meio a gente vai ter ali, ó, os R$100 mais os 200 mais os 140,66 de juros, ou seja, um montante total de R$ 240,66. Um bom investimento, né? O brabo, o difícil é a gente conseguir guardar esse dinheiro aí por esse tempo todo aí, né? É bem complicado guardar dinheiro. Tem que tentar, né? Mas é difícil. Vamos para mais um? Bora para mais um aí, pessoal. Então, a partir do montante de 150 mil, determinar o principal relativo ao empréstimo com prazo de 1 ano e taxa de juros compostos de 5% ao mês. Então, agora a gente já tem a gente antes tinha o capital
para ser empregado. Agora a gente tem um montante que foi gerado. Então, mais uma vez, ó, aquele esqueminha, ó, vamos para resolver a questão, nós vamos lendo o problema, vamos tirando os dados do problema para depois a gente fazer a calculeira. Então joga ali, ó, o valor futuro são 150 mil, né, que foi o valor montante. Ele está falando que é o montante. Então esse valor já é o valor que foi construído lá no final da aplicação do nosso investimento aqui. Determinar o valor principal. Então a minha pergunta é o valor presente. Quanto que eu tive que colocar de capital para eu ter esse valor aí? Num período de 1 ano e taxa de juros de 5% ao mês. Tá ali, ó. Antes de fazer a calculeira, então, pessoal, vai aquela dica de novo, né? Tá vendo que o N e o I, eles não estão na mesma unidade de tempo, portanto nós temos que mudar. Então eu vou mudar 1 ano para meses. Então vamos fazer isso, ó. 1 ano equivale a 12 meses. Então vamos trocar esse esqueminha aí. Ó, 0,05 ao mês é 5 divididos por 100. Isso que é 5%, é 5 por 100. Né? E o N vamos ficar com 12 meses. Pronto, agora tem as unidades de tempo todos dentro do mesmo padrão ali. Agora eu vou pegar esses valores, vou jogar na formulazinha e vou bombar e vou fechar legal. Então, puxei a formulazinha de juros compostos. O que a gente faz agora? Vamos substituir, ó. O valor futuro, 150 mil. O valor presente é o que eu quero saber. 1 mais 0,05 elevado na 12, que é o período que eu tenho. Agora, antes de fazer qualquer calculeira, a gente tem que somar ali dentro. Ó. Primeiro resolve os parênteses e depois tu resolve a potência. Então, ó, lá dentro dos parênteses, ó, 1 mais 0,05 vai dar isso aqui. Ó. Agora, para resolver aquela potência, vamos fazer o uso da calculadora de novo aqui. Ó. Vamos pegar juntos aqui a calculadora e vamos fazer ali. Ó. Vamos apagar aqui. 1,05 elevado, eu quero elevado numa potência alta, então eu quero definir a potência, vou usar aquela função ali, ó, x elevado na y. E aí eu boto a potência que eu quero, 12. Isso vai dar igual a 1,795856, tarará, 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 um número bem grande. Então, vamos colocar esse valor aqui. Essa foi a multiplicação que deu pra gente, a potência de 1,05 na 12. Agora o que a gente faz? Eu tenho que isolar o VP, que é a variável que eu tenho no problema. O VP está multiplicando aquele número grandão ali com a vírgula. Então o que eu vou fazer? Aquele número que está ao lado do VP, eu vou passar ele para o outro lado da igualdade. Lembra, toda vez que eu troco uma variável, uma letra, um número, qualquer coisa, trocou o lado da igualdade, troca a operação. Então o VP está multiplicando com aquele 1,79. Vou deixar o VP sozinho, isolado, ele vai ficar assim então, ó. O que está ao lado do valor presente passa dividindo lá para o outro lado. Fazendo essa divisão, o que a gente vai ter? Eu vou ter isso aqui, ó. O valor presente, 83.525,61. O que nos dá uma resposta, o valor do empréstimo foi de 83.525,61 centavos. Vamos para mais uma? Bora para mais uma aí. Então, uma pessoa investiu dinheiro a juros compostos, aplicando R$2.000 hoje. Hoje, então, ó, tá falando em hoje, esse é o nosso valor presente. Então, já vamos colocar ali, ó, valor presente de R$2.000. Há uma taxa de 1% ao mês. Então, nosso I igual a 1% ao mês. Durante quanto tempo? Durante 15 meses. Então, meu N, 15 meses. 15 meses, meu N. Quanto eu receberá de juros? Então, a pergunta é quanto eu receberá de juros. Então, essa é a minha pergunta. Para resolver essa questão, eu preciso também saber quanto que ele valeu, né? Quanto que ele conseguiu ganhar nesse investimento. Então eu preciso também saber o valor futuro, quanto que me rendeu esse investimento, essa aplicação de 1% ao mês num período de 15 meses. Quanto me gerou isso de valor futuro? Quanto de investimento eu consegui nisso para poder calcular? Por que eu preciso calcular isso? Porque juros, a gente pode ver os juros de outra maneira, assim, ó. Nós podemos ver o juro através do valor que foi gerado, o valor futuro, menos o valor presente, o valor capital que eu coloquei, né, menos o que eu consegui de montante ali. Tendo essa subtração, eu vou saber exatamente quanto que de juros eu consegui ganhar.
Para calcular isso, eu preciso saber quanto que é o valor futuro. Como é que eu calculo o valor futuro? Vamos puxar nossa formulazinha para cá, vamos substituir os valores que nós temos ali e eu consigo calcular o valor futuro. Vamos ver quanto é que deu? Bora aí, ó. Substituindo o valor presente, substituindo o i por 0,01 e o n por 15. Nossa equação fica deste jeito. Lembra, primeiro resolve dentro dos parênteses, ó, eu vou ter 1 mais 0,01, eu vou ficar com isso aqui, ó. Vou ficar com 1,01 elevado na 15. Como é que eu faço 1,01 elevado na 15? Tem que ter uma calculadora científica ou uma HP para a gente fazer essa conta aí, ó. Ó, uma calculadora científica, qualquer celular tem essa calculadora científica. Ó. 1,01 eu quero elevado na 15, então eu vou usar essa função x elevado na y de novo, e agora vou botar o expoente que eu quero, que é o 15. Portanto, isso vai dar 1,1609, um monte de coisinha ali. Eu vou pegar alguns após a vírgula. Peguei ali, ó, 5 números após a vírgula. E agora eu vou pegar esse resultado e vou multiplicar por 2.000. A gente vai ter 2.321,92. Esse é o valor que a gente tem de valor final, valor futuro que a gente tem aqui na aplicação de rendimentos que a gente vai ter aqui. Então, agora se eu quero saber os juros, é só substituir em cima. Ó. Eu tenho o valor futuro que deu 2.321,92 menos o valor presente de 2.000. Fazendo essa subtração, me sobra isso aqui, ó, 321,92. Portanto, o que a gente vai conseguir de juros com esse investimento vai ser R$ 321,92. Então, mesmo esqueminha, ó, tu viu que a gente tirou os dados do problema, nós vimos que só tem uma formulazinha para usar aqui, tira com cuidado os valores, substitui e coloca nos lugares certos, que é coisa bomba e bomba legal. Então, pessoal, esse foi o nosso encontro de hoje. Eu espero que tenha ajudado vocês, espero que a aula tenha sido clara e vocês tenham realmente entendido que matemática é para todos, qualquer pessoa consegue aprender. Essa aula foi um pouco mais embaçada, um pouco mais complicada, porque a gente fez algumas contas grandes, tivemos que até fazer o uso de calculadora. Esse tipo de conteúdo em concurso de vestibular, por exemplo, cai pouco, porque muitas vezes é necessário usar a calculadora para fazer essas contas aí. Então, o que cair em vestibular, o que cair em concurso, vai ser contas com valores mais sereninhos de fazer ali, porque não dá porque nenhuma prova de concurso vestibular, nenhuma prova de concurso público, tu pode usar a calculadora. Então, os valores a serem trabalhados vai ser um pouco mais suave, mais sereno. Mas o jeito de calcular é sempre o mesmo, tira os dados do problema, pega a formulazinha de juros simples ou de juros compostos, aplica ali e bomba e fecha legal. Se tu gostou da aula, tu entendeu, não esquece daquele joinha. É importante a participação de vocês aqui no canal. Se inscrevam no canal também. É sempre bom saber que mais pessoas estão... Essa aula está indo a cada vez mais pessoas aí. Também estou bastante contente aí que tem bastante pessoas se inscrevendo no canal. Ativem o sininho é importante para vocês terem a notificação dos próximos vídeos. Algumas informações importantes sobre o período que a gente vive também eu passo aqui no nosso canal. Então, é isso, pessoal. Espero que tenham gostado e nos vemos na próxima. Valeu e tchau!